Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Elane Oliveira. Começa agora o programa 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços para você. Você está na Rádio Universitária 95.9 FM. Acompanhe a programação pelo programa Rádiosnet e pela internet em radio.ufrr.br. Anote o nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Aqui você ouve as notícias do dia em português e espanhol. Confira as notícias de hoje. Estudo faz mapeamento das condições de trabalho dos motoboys. Saúde recomenda o uso de máscara diante de sintomas gripais. A medida também vale para quem tem fatores de risco para a Covid-19. Dia de conscientização busca informar a população sobre o lábio leporino. Uma formação afeta uma criança em cada 650 nascimentos. Banco Central prevê lançar Pix automático em abril de 2024. Confira essas e outras notícias aqui na Rádio Universitária FM 95.9. Eu volto em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. Banco Central prevê lançar Pix automático em abril de 2024. O serviço permitirá pagamentos recorrentes de forma automática, como contas de energia, telefone, escolas e entre outros. O Banco Central informou que estima lançar o Pix automático em abril de 2024. O serviço permitirá pagamentos recorrentes de forma automática, como contas de energia, telefone, escolas, academias, condomínios, seguros, entre outros. Para isso, o usuário terá de conceder uma autorização prévia. A partir daí, os pagamentos serão feitos automaticamente, sem necessidade de o cliente autenticar cada transação. A autorização poderá ser feita pelo aplicativo do banco, QR Code ou Pix Copia e Cola. A autorização pode ser cancelada a qualquer momento. De acordo com o Banco Central, o Pix automaticamente será disponibilizado para as empresas de qualquer segmento ou porte. A novidade vai ampliar o leque de alternativas disponíveis para que as empresas de todos os tipos e segmentos recebam seus pagamentos recorrentes. Atualmente, o débito automático, por exemplo, depende de convênios bilaterais com múltiplas instituições, gerando complexidade operacional e custos elevados, o que restringe o serviço a grandes empresas, geralmente prestadoras de serviços públicos. Por outro lado, os pagamentos recorrentes no cartão de crédito não são acessíveis à parte relevante da população, segundo o Banco Central. O Pix automático será gratuito para o pagador e empresas serão tarifadas no momento do recebimento. Além disso, o pagador terá a opção, por exemplo, de limitar o valor da parcela a ser debitada. Pelo cronograma, a previsão é a publicação das regras do serviço em setembro de 2023. Já o desenvolvimento do sistema será de outubro deste ano a fevereiro de 2024, a realização de testes em março de 2024 e o lançamento em abril de 2024. O Banco Central vem trabalhando no produto desde o final de 2021. Com informações da EBC, Thiago Cortes para o 30 Minutos. Saúde recomenda o uso de máscara diante de sintomas gripais. A orientação também vale para quem tem fatores de risco para a Covid-19. Nota técnica do Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras de proteção facial para pessoas com sintomas gripais, pessoas que apresentam fatores de risco para a Covid-19 e casos suspeitos ou confirmados da doença. De acordo com a pasta, os grupos com fatores de risco para complicações da Covid-19 incluem imunossuprimidos, idosos,
gestantes e pessoas com comorbidades em situações como locais fechados e não ventilados, locais com aglomeração e serviços de saúde. No documento, a pasta destaca que, embora a Organização Mundial da Saúde tenha declarado o fim da emergência em saúde pública de importância internacional, o vírus continua a circular no Brasil e no mundo. Segundo a nota, o vírus ainda tem caráter pandêmico, com transmissão generalizada. Há risco do surgimento de novas variantes, que podem ser ainda mais graves do que as variantes atualmente em circulação e devem ser monitoradas. Além do uso de máscaras faciais, o Ministério classifica como importantes medidas não farmacológicas, que inclui o distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos com álcool 70% ou água e sabão, a limpeza e desinfecção de ambientes e o isolamento de casos suspeitos ou confirmados. A pasta também reitera a importância da vacinação contra a Covid-19, disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. O reforço da bivalente está disponível para toda a população acima de 18 anos, que tenha recebido pelo menos 2 doses da vacina monovalente. Com informações da EBC, de Kelvin Siqueira para o 30 Minutos. Estudo faz mapeamento das condições de trabalho dos motoboys. O objetivo é apresentar uma perspectiva histórica sobre os motoboys, como são popularmente conhecidos. Um estudo da Universidade Federal Fluminense mostra o impacto da relação de trabalho dos entregadores com plataformas digitais. O objetivo é apresentar uma perspectiva histórica sobre os motoboys, como são popularmente conhecidos. A pesquisa faz mapeamento de como eram as condições e as relações de trabalhos anteriormente até o surgimento das grandes plataformas, como o iFood e Uber. O responsável pela pesquisa é o doutorando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, Lucas Santos Souza. Ele aponta as principais questões da categoria. Existem muitos problemas no relacionamento com as plataformas, numa falta de resposta, numa falta de suporte, mas também problemas com estabelecimentos, com restaurantes, problemas com clientes. Eu acho que essas foram as grandes queixas, né? Ao lado das taxas, que a principal, acho que a que mais uniu mesmo todos os entregadores foram o aumento nas taxas, né? Essa era a principal reivindicação deles, mas a gente vê também assim as mais diversas, que aí atravessam questões de gênero, questões de raça, que apareceram ao longo da pesquisa. Um dos questionamentos da função de entregador é se o profissional precisa subir em edifício ou não. A maioria dos consumidores preferem receber a encomenda na porta do apartamento. Porém, para o iFood, a plataforma mais popular do setor, o motoboy não é obrigado a subir, segundo o site oficial do serviço de entrega. Leandro Martins, que está no ramo de entrega há 5 anos, aponta essa e outras dificuldades que são enfrentadas pelo setor. Está tendo esse conflito, porque o cliente fala que tem que subir, o entregador fala que não tem, mas a gente consegue perceber que nenhum dos dois, a maioria não sabe se tem que subir ou não. Então, essa é uma das dificuldades que eu vejo. E também nos estabelecimentos, na hora da coleta, que a galera fica lá esperando e muitas das vezes o gerente, algum funcionário manda esperar lá fora. Em dias chuvosos também isso é muito chato, que a galera fica lá fora. E não tem um espaço reservado para o entregador, uma cadeira para sentar, não tem nada. Eu acho que isso é um desrespeito. A pesquisa consultou 500 entregadores de bicicleta e motocicleta. Desse total, 91,6% trabalham por aplicativo e somente 8,4% deles possuem carteira assinada. Em relação à jornada de trabalho, 73% dos entrevistados trabalham cerca de 63 horas semanais. Atualmente, o valor pago por hora para quem recebe salário mínimo é de R$ 5,92. Foram retirados, entre outros gastos, os custos com combustível, aluguel de bicicletas e alimentação. A pesquisa mostra que a média líquida recebida por hora entre os motoboys informais é de R$ 7,52. Já os de aplicativo recebem R$ 5,68. Além disso, dentre esses trabalhadores, 73,8% se auto-identificaram como pretos ou pardos e apenas 2% como mulheres. Com informações da EBC, de Ana Paula Lopes para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Jodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias.
E agora a participação de Jodales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Jodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de la radio universitaria 95.9 FM. Se multiplican solicitudes de refugio y asilo de venezolanos en Alemania. En medio de una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela, las solicitudes de asilo y refugio en Alemania se incrementaron de forma considerable en los últimos 5 años. Según la Oficina Federal de Migración y Refugiados de ese país, las mismas subieron de 404 en el 2018 a 1.543 entre enero y mayo de 2023. La Oficina Federal de Migración y Refugiados de Alemania, en su último informe, registró que los venezolanos entraron entre las 10 nacionalidades que tienen más solicitudes de asilo y refugio de ese país. Escríbenos al WhatsApp 95981188039. También puedes escucharnos por internet por radioufrr.br. Venezolanos mantienen una alarmante dieta desequilibrada. Según investigación, un informe del Centro de Estudios Agroalimentarios detalla que los venezolanos mantienen una dieta desequilibrada. Según la investigación, la cantidad de proteínas no es suficiente y los ciudadanos del país caribeño están acudiendo a alimentos con grandes cantidades de carbohidratos. Edinson Arciniega, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios, ofreció una entrevista en la tarde de NTN 24. Escuchemos parte de su declaración. En primera instancia hay que decir que Venezuela se ha transformado quizás en el país más desigual en términos alimentarios de Sudamérica. El 20% más rico de la sociedad venezolana, es decir, 5.400.000 venezolanos en Venezuela consume el 25.10% de los alimentos, al menos así fue en el año 2022, mientras el 20% más pobre, otros 5.400.000 venezolanos, apenas consumía el 13.54%. El problema no sería en esas diferencias de consumo promedio por mes, el problema es la dieta que terminan teniendo los más vulnerables. Si revisamos algunos rubros, como es el caso de las frutas tropicales, o de las frutas en general, nos vamos a encontrar que mientras el 20% más rico de la sociedad venezolana consumía 4 kilos 150 gramos de frutas, el 20% más pobre consumía apenas 1 kilo 400 gramos, para algo así como 37.12% del lado de los más ricos y 12.59% del lado de los más pobres. En el caso de la carne es mucho más extremo. La crítica situación económica y los altos precios de los productos de la canasta básica son algunos de los obstáculos para la buena alimentación en el país. Los expertos advierten que la situación podría generar patologías y afectar el desarrollo de la primera infancia. Mira, en promedio en Venezuela, si solo lo llevamos a la proteína neta, el promedio de los venezolanos está consumiendo cerca de 50 gramos de proteína, con respecto a un requerimiento de 75. Ahora, cuando lo vemos por quintiles, es decir, por bloques de 20%, el 20% más rico está consumiendo cerca de 90 gramos de proteína y el 20% más pobre está consumiendo entre 18 y 22 gramos de proteína. Eso es mucho menos de la mitad de lo que requieren. Eso tiene un impacto directo en la calidad o el funcionamiento del sistema inmunitario, eso tiene un impacto directo en la capacidad de regeneración de tejidos, eso tiene un impacto directo en el funcionamiento de la corteza cerebral y eso tiene un impacto a su vez sobre el funcionamiento de la sociedad, porque una sociedad de este tipo es una sociedad a varias velocidades. En los próximos años iremos viendo una Venezuela donde seremos capaces, nada más con observar a una persona a distancia, de saber a qué conjunto social pertenecen. Los que más tienen serán más altos y los que menos tienen serán más bajos. Pero también veremos cómo la desigualdad cognitiva, con origen en la nutrición, se nos convierte en la desigualdad de los desempeños. Un niño que vaya a la escuela con subnutrición o con esta malnutrición se va a enfrentar a un hecho de que él no tendrá plenas capacidades de aprender, mientras el niño que sí tenga las capacidades o la plena nutrición sí lo podrá hacer. Y eso se nos traducirá en desempeños desiguales. Igualmente en una mayor disposición a enfermarse. Una persona con este tipo de dieta que está viendo en los 2 quintiles más pobres de la sociedad venezolana y una predisposición entre 11 y 16 veces más a enfermarse.
Eso implica que quien menos tiene va a tener que gastar más en tratar de recuperarse. Eso implica que quien menos tiene, que quien más debería aprovechar la educación, producto de la mala nutrición no va a poder aprovechar las oportunidades educativas. Y que cuando sea adulto, producto de la mala educación, de la mala nutrición y de su mala salud, tampoco va a ser una persona plenamente productiva. Esto tiene efectos para Venezuela y para nuestros vecinos. Eso es todo por hoy. Usted está en la radio universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Notícias em espanhol com Yogdalis Bravo. E na entrevista de hoje, Edileuson Almeida conversa com o professor titular da UFRR, Kleber Batalha. Entrevista do dia. E na entrevista do dia, vamos conversar com o professor titular da Universidade Federal de Roraima e pesquisador sênior do Legal, professor doutor Kleber Batalha. Professor Kleber, boa tarde, seja bem-vindo ao programa 30 Minutos de Notícias. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer participar do programa e vamos conversar um pouco. O Legal é o Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, que reúne instituições de 9 estados da região. A coordenação geral é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a coordenação regional está sediada na Universidade Federal do Amapá. Cada estado da região tem um laboratório com coordenação e pesquisadores locais. A sede do Legal fica na Universidade Federal de Roraima e a coordenação é do professor Dr. Roberto Ramos. Na última segunda-feira de junho, no dia 26, esteve aqui no 30 Minutos a professora doutora Antônia Miguel para falar sobre os boletins eleitorais. E hoje vamos conversar com o professor Kleber Batalha sobre os boletins legislativos. Professor, do que tratam esses boletins legislativos produzidos pelo Legal aqui em Roraima? Olha, o nosso objetivo é produzir informações que possam atender a um público variado, que vai desde os políticos propriamente ditos até instituições que necessitam de informações a respeito do poder legislativo local, seja a nível de municípios, seja a nível de estado. Professor, e como é que o senhor avalia hoje essa composição histórica da Assembleia Legislativa? Como é que ela tem evoluído? Nós fizemos um boletim ano passado relacionando a questão das famílias, o peso de determinadas famílias, tanto no Legislativo quanto no Executivo estadual. Durante a nossa pesquisa, nós apontamos algumas características que são próprias do estado de Roraima. Uma delas é o fato de que até a eleição de 1990, quando foi eleito o primeiro governador aqui do estado, todos os governadores eram nomeados por Brasília. Então isso levou a uma dependência política em relação a Brasília e não se criou uma tradição política familiar aqui no estado. Um outro fator também que é muito importante na hora da gente analisar a questão familiar no Legislativo e no Executivo é o número expressivo de migrantes aqui no estado. Agora, recentemente, saiu o resultado do censo 2022 e em 12 anos nós tivemos um aumento de quase 50% da população do estado. Isso significa o quê? Significa que pessoas novas estão chegando, e que, de uma certa forma, desconhecem a realidade política local. Então, isso também é um fator que inibe a formação de grupos familiares. Então, uma das características que nós temos aqui da política local é justamente a pouca efetividade de grupos familiares expressivos. Evidentemente que nós vamos falar daqui a pouco, nós temos algumas famílias que têm um peso político aqui no estado, mas não tanto quanto, por exemplo, no caso do Pará, que nós temos a família Barbalho, que tem um senador, tem um governador, tem agora um ministro de Estado. Então, uma família muito enraizada politicamente no Pará. Assim como no Maranhão, o caso típico da família Sarney, que vários membros da família foram tanto cargos no Legislativo Federal quanto no Legislativo Estadual, no Poder Executivo Estadual. Então, nós não temos ainda algo tão expressivo como nesses dois estados.
Mas, falando nisso, né, professor, que essa presença dos herdeiros políticos, que é comum na política brasileira, mas que é algo de distinto em Roraima, nós temos algumas exceções, podemos dizer assim, dentro dessa regra? Nós tivemos no início, né, quando da efetivação do Estado de Roraima, a partir da eleição de 1990, quando foi eleito o brigadeiro Otomar de Souza Pinto, nós já tivemos um pouquinho antes, em 1986, a eleição dele e da esposa, a Marluce Pinto, para deputados federais, inclusive participaram da formação da Constituição de 1988. Aí, a partir de 1990, o Otomar ele foi eleito governador, o primeiro governador do estado eleito, né? E a Marluce foi eleita senadora, né? Então, nós tivemos uma formação, né, de uma certa tradição familiar, na qual a Marluce foi reeleita senadora, o Otomar depois foi reeleito governador, e tivemos uma filha do brigadeiro eleita deputada estadual, tivemos uma filha eleita prefeita de Rorainópolis. Então, nós tivemos todo um movimento, né, que poderia ter gerado uma tradição familiar, mas eu acredito que com a morte, né, o falecimento do governador Otomar, não houve continuidade nesse grupo familiar. Nós também podemos citar o caso da família encabeçada pelo Romero Jucá, que também foi um governador nomeado aqui de Roraima, que disputou a primeira eleição com o Otomar. E no caso dele, nós tivemos a prefeita, né, a Tereza, que na época era Tereza Jucá, então esposa do Romero, e ele foi eleito senador em 94, ela foi eleita deputada, prefeita várias vezes, né? E o seu filho, o Rodrigo, também foi eleito deputado estadual, né? Mas não se deu continuidade também a essa formação de um grupo familiar forte no estado, né? Recentemente nós tivemos alguns outros casos, né? Como, por exemplo, a família Guerra, lá de Caracaraí, né, que tem a sua base principal em Caracaraí, que o então deputado Chico Guerra, que na época era o único deputado presente em todas as legislaturas na Assembleia Legislativa, cassado em 2016, né? Mas fez a sua filha, Catarina Guerra, deputada estadual, já está no seu segundo mandato, e a sua irmã, Socorro Guerra, que foi também prefeita lá do município de Caracaraí. E nós temos um exemplo também bem interessante, que é a família do senador Messias de Jesus, né? Que, quando deputado estadual e presidente da Assembleia, ele conseguiu, através do seu prestígio, eleger a deputado federal, né? O seu filho Jonatas de Jesus foi reeleito, né? E atualmente ocupa um cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Também é uma formação de um grupo familiar, mas que também vamos ver como vai se processar daqui para frente, né? Na entrevista de hoje temos aqui a presença do professor Dr. Kleber Batalha, pesquisador sênior do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal. E, professor, como é que o senhor avalia, então, os boletins avaliam do Legal a composição de Roraima no Legislativo Federal? Nós temos hoje, né, uma continuidade quando o então deputado Haroldo Catedral, né, ele consegue eleger o seu filho, né, José Haroldo, né, Catedral também, agora no último pleito. Mas ainda nós não temos essa tradição, né, que eu estava falando, né? O deputado Jonas tinha sido eleito para o terceiro mandato, né? Mas como ele foi indicado e seu nome foi aprovado, né, para ser ministro do Tribunal de Contas da União, ele passou então ele abriu mão do seu cargo de deputado federal, né, preferindo ir para o Tribunal de Contas. Em termos de formação de um grupo familiar, hoje nós não temos, a nível federal, nenhum grupo constituído, né? Pode ser que no futuro a gente tenha,
né? Tanto a nível federal quanto a nível estadual. Nós temos alguns casos aqui, por exemplo, o deputado estadual Coronel Chagas, ele tem a sua esposa, a vereadora Aline Rezende, né? Já no 3º mandato aqui na Câmara de Vereadores de Boa Vista, e tem seu irmão, que é prefeito de Bonfim, que é um caso também de uma formação de um grupo político familiar, mas também a gente não sabe se vai estender esse grupo, né, e vai também ter uma influência maior do que atualmente eles têm. Professor, o que o senhor gostaria mais de destacar desses boletins? O que vem pela frente aí com o legal nessa área, né, legislativa, de análise? Nós estamos agora nos preparando para as eleições do ano que vem, né, as eleições municipais, que são muito importantes, né? A formação tanto da Câmara de Vereadores quanto da Prefeitura, tanto aqui na capital quanto nos municípios do interior. Então nós vamos partir de agora fazer uma análise vamos dizer, não da composição, porque a gente não sabe, né? Isso vai depender das urnas, né? Mas pelo menos algumas tendências que a gente pode observar, tanto no eleitorado quanto nos possíveis candidatos, né? Então, e algumas questões que para a gente é fundamental, por exemplo, a questão ambiental, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, o eleitor pode pensar, o que me interessa é se eu tenho asfalto na minha rua, se a coleta de lixo está sendo feita nos dias pré-determinados, mas tanto a questão urbana, a questão da coleta de lixo, isso são questões ambientais, e que são questões ambientais muito importantes, porque os maiores problemas que nós temos hoje ambiental aqui no estado são problemas urbanos, coleta de lixo, esgoto sanitário, poluição de águas, igarapés, e o próprio Rio Branco. Então são problemas que eu acredito que vão ser pauta nas discussões para a próxima legislatura na Câmara dos Vereadores, assim também para os candidatos a prefeito. Obrigado, professor Kleber. Na entrevista do dia, hoje temos aqui a presença do professor Dr. Kleber Batalha, pesquisador sênior do Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal. Professor, muito obrigado por sua participação. Se quiser fazer mais alguma consideração, acrescentar o que considera relevante dos trabalhos hoje feitos pelo laboratório, fique à vontade. Primeiramente, quero agradecer o convite por participar do programa, me colocar à disposição, né, à medida que novos produtos foram sendo gerados, né, para a gente poder levar a um público maior, não só o nosso trabalho, a relevância dele, mas informações que possam favorecer, né, o eleitor no momento de escolher um candidato. Entrevista do dia. E eu fico por aqui. Mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp 95 981 18 80 39. Agora vamos embarcar no voo 959 para curtir sem intervalo a melhor seleção musical. Eu sou Elane Oliveira, boa tarde. Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor Dr. Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. Programa 30 Minutos de Notícias.